Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam aproveitando bem o conteúdo e também produzindo conteúdo de vocês. Afinal de contas, a proposta desse curso, a proposta dessa disciplina, é ajudá-los a produzir o seu próprio TCC, que na verdade é um artigo, né? Normalmente a FAESP pede 2 provas no decorrer do semestre, P1 e P2, e eu já quero antecipar aqui que eu não peço prova para os alunos, eu peço para que eu vou passar alguns exercícios, a produção de alguns textos, numa sexta-feira ou sábado anteriores, eu não sei o dia que vocês assistem a aula, anteriores à data da prova, que geralmente é em abril, e aí vou dizer, eu quero que vocês produzam isso, isso e aquilo. Então, vocês vão enviar isso para mim de algum modo, ou por e-mail, ou pelo próprio sistema Unimestre, e esse material é que vai ser avaliado para a P1. Eu não aplico prova com 10 questões, dissertativas, múltipla escolha, nada disso. Então, a proposta geral da disciplina é que no final, na conclusão, lá no mês último mês de aula de vocês já tenham pelo menos a introdução do seu TCC. Aí, se você for fazer um artigo, que é o que a FAESP exige, vai ser a introdução do seu artigo. Se você for fazer uma monografia, quem tem mais condições, tem possibilidades, tem mais tempo para desenvolver, vai apresentar já a introdução do trabalho, ou seja, a proposta que no final dessa disciplina você tem a parte introdutória, com problema, problematização, hipótese, justificativa, referencial teórico, né, do seu trabalho de pesquisa. Então, a proposta é que, aplicando as regras, as normas, o conteúdo da minha disciplina, você consiga desenvolver essa primeira parte do seu trabalho. E aí você tem mais um tempo aí para poder avançar. Eu imagino que você esteja no primeiro ano, né? Geralmente quem faz essa disciplina comigo está no primeiro ano. Aí você tem o resto do seu curso para poder desenvolver outros trabalhos. Deixa aqui já dar uma dica que eu dei até numa disciplina presencial nesta semana. Normalmente, os alunos de teologia gostam de fazer um trabalho de TCC, avaliando ou pesquisando, investigando algum texto bíblico, Antigo ou Novo Testamento, aí de acordo com a sua vocação, de acordo com a área que você tem mais afinidade ou pretende fazer uma especialização mais para frente. Então, em algum momento, você vai ter aula com o professor de grego, de hebraico, né, Antigo ou Novo Testamento, e vai ter que produzir trabalho ou trabalhos para que ele possa avaliar. Geralmente esse trabalho é um trabalho de exegese, você vai destacar ali um texto, uma perícope, e vai fazer uma análise morfológica, sintática, filológica desse texto e vai apresentar isso para o seu professor. Bom, não é incomum alguns alunos pegarem esse trabalho de exegese que é feito para a disciplina do hebraico ou do grego e incluírem no seu TCC de teologia quando o seu TCC visa analisar algum texto problemático, ou algum texto que você queira fazer um trabalho de pesquisa e desenvolver conhecimento a respeito daquele conteúdo. Então, se você optar por esse tipo de trabalho, aí é uma sugestão para as pessoas que querem fazer isso, né? Então, imagine lá um trabalho com 3 itens. Então, introdução, né, não conta. Introdução não conta, considerações finais não contam. Aí você tem lá item 1, 2 e 3, que é o desenvolvimento, é o corpo, é o que eu falo. Escrever um TCC utiliza a mesma regra lá do primário, né? Vai fazer uma redação, tem que ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A regra não mudou. A diferença é agora o conteúdo, uma sofisticação com relação às regras da ABNT, né, o método, como apresentar uma citação direta, uma citação indireta, né, como referenciar, como fazer uma chamada, como fazer uma referência bibliográfica, né, como elaborar as margens, quais as diferenças entre citação até 3 linhas, acima de 3 linhas. Então, isso são normas da ABNT que o aluno vai incorporar no seu trabalho, mas, assim, grossíssimo modo, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no seu artigo ou na sua monografia, não sei o que você vai fazer, o corpo da sua pesquisa tem lá uma divisão, pode ser, geralmente a gente fala em 3 pontos, ou 3 itens, ou 3 capítulos, se for uma monografia, mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2, vai, de acordo com aquilo que você se propuser a fazer, você vai ter que dividir o seu trabalho. E vai ficar a seu critério, a critério de você conversar com o seu orientador e entender qual é a melhor
melhor maneira de apresentar esse conteúdo. Mas, normalmente, quem trabalha com análise de algum texto, análise de uma perícope, ele faz lá a introdução, e aí geralmente reúne o conteúdo que eu apresento aqui na matéria, problematização, hipótese, referencial teórico, justificativo e tudo mais, na introdução. Então, pega todo esse conteúdo que eu vou apresentar e vai jogar na introdução. Então, essa é a proposta da minha disciplina, uma delas, que você chegue no final do meu conteúdo, no final da minha matéria, tendo já a introdução com essa parte metodológica pronta. E eu gosto, caso você opte por desenvolver um trabalho já iniciando nessa disciplina, tipo assim, olha, professor, eu quero falar sobre o tema tal, e você não mudar de tema lá no final do seu curso, quando você vai produzir de fato o seu TCC, então, o que nós vamos produzir aqui na minha disciplina já vai servir como uma introdução, né? Uma introdução geral do seu trabalho. Depois ficam lá 3 tópicos ou 3 capítulos, se o trabalho for maior. Um deles pode ser o trabalho que você vai entregar para o seu professor de grego e de hebraico. Então, vamos lá. Vou analisar o texto das bem-aventuranças. Então, você vai fazer uma introdução, né? E depois vai fazer lá na frente na disciplina, com o professor de grego e de hebraico, você vai fazer um trabalho de exegese, aproveite e já faça desse texto. Por quê? Você vai adiantando o seu trabalho, vai ganhar tempo lá na frente. Então, quando o professor pedir um trabalho, escolha aí um texto para fazer um exercício de análise morfológica, gráfica, sintática e tudo mais. Faça já o trabalho naquele recorte bibliográfico que você quer, e depois guarde esse trabalho. Depois você vai juntar, ele vai virar o capítulo 1 ou capítulo 2 do seu TCC ou do seu artigo, né? Então, veja aí, uma disciplina já resolve o problema da introdução, a outra disciplina resolve o problema de mais um item ou um capítulo, e você já tem um trabalho já bastante adiantado, quase na metade do trabalho. Quando eu brinco com os alunos em sala dizendo que escrever é fácil, fazer trabalho de conclusão de curso é fácil, os alunos não acreditam. Mas veja aí, são esses macetinhos que vão nos ajudando a ganhar tempo. O pessoal fala, professor, o senhor fala isso porque o senhor escreve demais, o senhor os alunos brincam, em uma semana você escreve um livro. Não é que em uma semana eu escrevo um livro, é que eu já estou escrevendo há 30 anos. Então tem muita coisa que eu já produzi sobre vários temas. Claro, eu não escrevo sobre tudo, eu escrevo sobre áreas que são do meu interesse e áreas que estão dentro do meu campo de especialização, que eu fiz minhas pós-graduações foram nessas áreas, então eu produzi mais material. Então, de repente, uma revista ou um editor precisa de um texto sobre determinado tema, e eu já fiz uma boa parte desse tema. Agora mesmo eu vou produzir um livro sobre divisões dentro da igreja, e na minha tese de doutorado tem uma parte do capítulo 5 que eu já dou um panorama histórico da produção, da chegada das denominações no Brasil, nas denominações históricas, os metodistas, os luteranos, os presbiterianos, e depois, na outra parte do capítulo, eu falo sobre o movimento pentecostal e as divisões que o próprio movimento pentecostal desenvolveu. Então, isso já está feito. Eu defendi minha tese em 2018. Então, já tem 4 anos que esse trabalho está lá. Isso vai servir de base para um livro que eu vou escrever que uma editora já está negociando comigo. Então, eu não vou ter que fazer toda a pesquisa historiográfica, depois fazer toda a pesquisa da parte que eu quero abordar, que são as divisões. Eu vou ter que fazer metade do trabalho. O cara escreve rápido, o cara é uma máquina de escrever. Não é. Eu vou escrevendo e vou guardando, vou escrevendo e vou guardando. Publica um negócio aqui, publica outro negócio ali. Então, faça isso também. Escreveu um blog, fez um texto devocional, publicou alguma coisa interessante, uma análise de um texto que você postou no Facebook, guarde esse arquivo, guarde esse texto. Às vezes ele pode te ajudar no desenvolvimento de um trabalho mais para frente. Às vezes você teve uma ideia legal, ela só não está com pesquisa bibliográfica, você só não fez leituras. Por quê? Era uma postagem da internet, aí você não valoriza aquilo. Valorize sim, né? Às vezes ali está um insight, depois você vai pegar uma citação de um, vai pegar uma referência de outro, você vai dar aquele jeitão mais acadêmico e pode servir para apresentar um trabalho na faculdade. E você vai colecionando esses arquivos, faça backup, né? Isso é sempre bom. Faça o backup no pendrive, no HD, ou mande por e-mail para você e coloque lá numa pastinha no Gmail, crie uma pasta lá no seu perfil, coloque lá os seus trabalhos acadêmicos para ter garantia de que vai ficar guardado isso, não vai se perder, né? E você sempre vai ter um repertório ampliado da sua própria produção. Quando alguém falar,
dê uma aula sobre tal coisa, dê uma palavra sobre tal coisa, escreva um artigo, faça uma nota para mim. Isso sempre aparece. Às vezes aparecem pessoas pedindo isso. Você já tem alguma coisa em andamento, né, já avançado, não precisa começar do zero. Né? Então a gente não faz mágica, não tem mágica. Né? Só que a gente tem uma maneira de organizar o nosso conteúdo sem descartar, e aí, à medida que surge um aspecto novo, uma pesquisa nova, um dado novo, uma informação nova, uma interpretação nova, a gente vai acrescentando, vai renovando aquele texto, vai renovando a linguagem. Né? Então, às vezes dá aquela impressão que está sempre algo produzido há meia hora atrás, mas às vezes foram textos que a gente fez lá atrás e que são úteis, principalmente no nosso campo. A Bíblia não vai mudar, né? Mudam muitas interpretações, né? Às vezes algumas interpretações mudam de acordo com a conjuntura econômica, política, social e tudo mais, né? Mas há sempre uma base comum sobre a qual a gente pode trabalhar, né? Então, dê atenção a esse aspecto e vocês também poderão produzir muito, né? Isso é uma dica que eu dou. Eu já estou há bastante tempo aí produzindo não só material acadêmico, mas material no meio editorial, como eu disse, já há mais de 30 anos escrevendo. Então, o caminho é esse mesmo, não tem segredo, mas não jogue fora, não descarte, não menospreze. Às vezes, o material que você escreveu lá atrás, você revisita esse texto, dá uma nova roupagem, dá uma revisada, muda a linguagem, muda a abordagem, e você já tem uma boa parte do trabalho pronto, adiantado. Tá legal? Bem, vamos mudar aqui de slide, vamos falar hoje sobre, continuar falando sobre os problemas da escrita. E observe aí, o discurso literário, ele precisa dar algumas respostas para os leitores, né? E quais são as perguntas? Isso é muito importante. Você vai dar respostas, mas precisa saber quais são as perguntas, né? Não pode dar respostas padrão, pastelão, para tudo que for perguntar. Jesus é a resposta, ok, mas qual que é a pergunta? Né? Então, a igreja evangélica muitas vezes comete esse erro. Gosta de dar sempre as mesmas respostas e não presta atenção às perguntas que a sociedade está fazendo para a gente. Né? Então, debate entre ciência e fé. Isso é debate lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, já é um debate ultrapassado, já não se discute mais isso. Hoje a ciência estuda a fé, ela admite a possibilidade da fé, os efeitos da fé na vida da recuperação, na recuperação de um paciente, por exemplo, pós-cirúrgico. Isso já existe trabalhos escritos, trabalhos científicos escritos sobre esse aspecto. A interferência da oração, a interferência da fé, a família de uma pessoa, ou um paciente cuja família é de fé e outra que não é, ele se recupera mais rapidamente. Então, há hoje dados empíricos levantados em pesquisas aprofundadas dentro das ciências que dão conta de que há, de fato, uma diferença. Então, esse debate entre ciência e religião, ciência e fé, já não existe mais lá fora. No Brasil é que ainda está se discutindo isso, porque aqui tudo chega com muito atraso, 40, 50, 60 anos. Veja a questão do liberalismo. O liberalismo, como eu disse, na década de 40, Bultmann já disse que o liberalismo era o antigo liberalismo. Ele já não trabalhava mais com isso. Mas hoje o pessoal ainda está batendo no Bultmann do Brasil. Ou seja, foi 1940, então 60, 80 anos que Bultmann disse na Alemanha que o liberalismo era o antigo liberalismo. O pessoal até hoje ainda está batendo cabeça, se perdendo, gastando energia com questões que não são as questões últimas, né? E aí, questões últimas da vida, tem até uma expressão diferente para a escatologia, né? As questões últimas da vida. Eu lancei um livro do Vicente Schenck chamado As Questões Últimas da Vida. E a Cultura Cristã, a editora dos presbiterianos, também tem um livro chamado Questões Últimas da Vida. São dois livros com o mesmo título. Muito bem. Então, qual é a pergunta que está sendo feita? O quê? O que é isso? O que é aquilo? O que pensa? O que faz? Né? Lembra até o Sérgio Chapelin, né? No Globo Repórter. Como faz? Como vivem? Como pensam? Como o Sérgio Chapelin fazia essas chamadas para o Globo Repórter, né? Então, é uma maneira de fisgar a atenção de quem está, o telespectador ou o próprio leitor, né? Então, o que? Quem vai escrever algo precisa escrever algo sobre o quê? O que é o problema que você está tentando resolver? Como você pensa que vai resolver esse problema? É outra pergunta. Quando isso ocorre? Em quais circunstâncias? Onde se dá? Com quem? Qual público? Por que isso acontece? Então, sempre que for escrever, faça perguntas para o seu problema, o problema que você identificou.
seja o problema de uma tradução, seja o problema de um fenômeno social, um fenômeno religioso, seja um problema novo que aconteceu. Vamos imaginar aí um político foi alçado a um posto de destaque, esse político é evangélico, isso desencadeou a situação X, Y, Z. Então, você vai investigar isso. Né? Então, há várias situações, há vários problemas que os alunos vão pesquisar e desenvolver um texto no seu TCC. Faça, então, perguntas para esse problema. Né? E aí tem algumas que eu já separei para você, de acordo com a especificidade do seu problema, você também vai ter que mudar as perguntas. Então, você que estará envolvido com esse problema, deverá saber quais perguntas certas deverão ser feitas para que se possa dar as respostas adequadas, as respostas certas. Então, não é resposta padrão para a pergunta que você não sabe qual é. Então, uma coisa tem que coincidir com a outra. Se você faz uma pergunta, você precisa responder. Aliás, tem muito autor que se propõe a dar respostas, isso é uma falha muito grande, é um erro duplo, porque primeiro é um erro do autor, e depois é um erro do editor que não percebeu isso. Eu já peguei livros que, no começo do livro, o autor faz perguntas, e eu costumo anotar, quando eu leio, eu coloco lá um P. Quando o aluno faz uma pergunta, eu coloco lá P. A hora que a resposta é dada àquela pergunta, eu coloco lá um R. E às vezes eu termino de ler o livro e o R não aparece, porque o autor levanta a pergunta, desenvolve o texto, termina o livro e não responde. Não dá resposta nenhuma a uma pergunta que ele mesmo levantou e que provavelmente me interessou, senão não estaria lendo aquele livro. Então isso é um erro. Sempre que você se propuser a dar uma resposta, certifique-se de que você de fato deu a resposta. Né? Você de fato convenceu o seu leitor. Porque às vezes também acontece uma segunda situação. O sujeito levanta a pergunta, escreve, mas na verdade não dá uma resposta satisfatória, convincente, o seu argumento é fraco, é desmontável facilmente. E ele pensa que respondeu e às vezes até escreve, como ficou demonstrado, blá, 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 blá. Ó, você vai ler o que o cara escreveu, você vê que ele não demonstrou coisa nenhuma. Ele despejou lá um monte de palavras, colocou alguns dados, alguma estatística, algumas referências, mas nem sempre ele consegue nos convencer de que, ainda que eu não concorde com a posição dele, eu preciso ver a coerência do autor. Se dentro da linha de raciocínio dele há coerência, ok. Então, como avaliador, eu vou avaliar positivamente. Vamos imaginar que o sujeito está falando sobre esquerda e direita, sobre política. Eu não preciso concordar com a posição política dele, mas eu preciso enxergar a coerência. Né? Então, no texto que você vai produzir, também precisa ter coerência. E com tudo, né? Não, vai fazer um parágrafo, o parágrafo tem que ter uma coerência interna. Vai escrever um texto, um trabalho, um TCC, um artigo, uma resenha, precisa ter coerência. Vai pregar, vai dar uma aula, precisa ter coerência no que você ensina. Na vida, você vai dialogar com a sua esposa, com o seu filho, com o seu cônjuge, precisa ter coerência naquilo que você está dizendo. Né? Ainda que a pessoa não concorde, mas precisa ter lá um começo, meio e fim. As coisas precisam ter pé e cabeça. Senão, não funciona. Vamos para o próximo slide? Exemplos do que não que se deve fazer. Aqui foi mantida a grafia original. Isso foi um texto que eu recebi, daquelas pérolas que os autores escrevem e enviam para os editores, dizendo: olha, você vai ganhar muito dinheiro com esse livro se você publicar, porque Deus me revelou que ele vai vender muito e tal. Toda vez que um autor mandava um texto para mim com essa observação, eu já desconfiava. Bom, primeiro ele já enviou por e-mail, mandou essa introdução do livro, mandou um e-mail sem título, não disse quem ele era, não se apresentou, não escreveu sumário, ou seja, completamente desorganizado. Então, veja, a pessoa está tentando vender uma ideia para um editor e ela não coloca o nome dela. A primeira coisa que se coloca, né? Olá, tudo bem, senhor editor? Meu nome é Magno Paganelli, estou entrando em contato com você porque me informaram que você é o editor da editora X e eu identifiquei que o meu texto, a natureza do meu texto, o estilo, livro sobre teologia, é publicado pela sua editora. A sua editora publica livros de teologia. Eu tenho uma proposta de um livro assim, assim, assim. O senhor gostaria de receber mais informações ou receber o texto para avaliar, a fim de uma possível publicação? A pessoa simplesmente... Isso eu faço, né? Eu faço. A pessoa simplesmente enfiou o arquivo Word lá como anexo no e-mail e mandou para mim, né? Então, você veja, você já percebe aí, como editor,
já se avalia a qualidade do texto que já começa a ser avaliada por aí, né? Mas por que o senhor está dando exemplo do editor? Porque, na verdade, o meio editorial é uma extensão da nossa vida acadêmica, né? Aqui nós ensinamos a pessoa a fazer pesquisa, a levantar informações, a investigar, a conferir novamente, a produzir um texto, ser avaliado por um professor, que é um orientador, depois ser avaliado por uma banca. Isso, no mercado, na vida comercial, equivale ao trabalho com uma editora, né? Então, nós fazemos aqui internamente, no campo intelectual, aquilo que as editoras fazem lá fora no campo comercial. Só que lá eles ganham dinheiro para publicar o livro. Aqui não, aqui você paga para fazer uma faculdade, eu vou lá, dou aula, gasto a minha energia, preparo a aula, ganho para dar aula, evidentemente, mas se o seu texto fizer um sucesso, eu não vou ganhar um centavo por isso. Então, aqui é o trabalho de produção de conhecimento. Dentro de uma faculdade ou de uma universidade, nós produzimos conhecimento e treinamos alunos para que eles possam produzir conhecimento, produzir conteúdo, né, para que quando eles saiam da faculdade, eles vão trabalhar ou numa editora, ou na produção de um centro de pesquisa, ou vão fazer pesquisa de campo para trabalhar em alguma área social, uma área do governo, enfim, há várias destinações que um aluno de teologia pode ter, né, encontrar a sua vocação. Aqui nós preparamos, capacitamos os alunos com as ferramentas, com a metodologia, para que ele possa produzir lá fora, né? Então, veja que há uma conexão entre o nosso campo intelectual e o campo da vida comum, da vida real, né? Não que a nossa vida não seja real, mas do dia a dia das pessoas. Então, vamos lá, vamos ver o texto do sujeito que mandou aí, repito, um livro sem título, sem autores, sem sumário, sem nada. Só mandou um texto que, por sinal, também é meio estranho. Tudo que estiver entre aspas é a citação do autor, né? Tá bom? Então vamos lá. Em meio a uma sociedade corrompida e tão facilmente levada pelas novidades e inovações, espera-se dos seres humanos que convivem em o meio ambiente, o mesmo ambiente, a vulnerabilidade e a assimilação com os métodos do inimigo. Vamos já parar por aqui? Bom, espera-se dos seres humanos, no meio de uma sociedade corrompida e tão facilmente, espera-se dos seres humanos que convivem no meio ambiente a vulnerabilidade e a assimilação com os métodos do inimigo. Primeiro, quem é o inimigo? Segundo, quais são os métodos do inimigo? Se ele está falando de algo, ele precisa explicar. Ele não explicou. Até agora ele não explicou. Então esse parágrafo já se torna meio complicado a sua compreensão. Espera-se a vulnerabilidade e a assimilação com os métodos do inimigo. Não seria dos métodos do inimigo? Espera-se que os seres humanos sejam vulneráveis aos métodos do inimigo porque não estão protegidos, né? Supondo aí que esse inimigo seja qualquer ser humano. A gente sabe que ele está falando de batalha espiritual, né? Mas ele não explicou. Eu estou supondo, porque é batalha espiritual, faz parte do campo da Bíblia, da teologia, da fé cristã, e é o ambiente para onde ele escreveu. Seguindo, não obstante, inúmeras pessoas têm perdido, já faltou um acento aí, né? Têm perdido o que podemos chamar de identidade religiosa, porque simplesmente se deixaram contaminar. O porquê deveria estar junto, né? Porque separado é pergunta, porque junto é resposta, porque simplesmente se deixaram contaminar e envolveram-se demasiadamente com os manjares do mundo. O que são esses manjares do mundo? Veja aí, a linguagem de gueto, métodos do inimigo, manjares do mundo. Essa é uma linguagem de gueto que a igreja usa, mas provavelmente a maioria das vezes as pessoas fora do meio evangélico não entendem essa linguagem. Então eu recomendo, evite linguagem de gueto. Tenha uma linguagem mais universal, que possa alcançar pessoas que não são do nosso meio. Tem coisas que só nós evangélicos dizemos, e as pessoas não são obrigadas a entender tudo. Esta é a provável causa pela qual muitos têm se afastado de Deus e de sua obra. Qual é a causa? Então, veja que a linguagem de gueto tornou difícil a compreensão do que esse sujeito quis dizer. Bom, tem vários hoje de português aí, eu não mencionei todos eles, né? E também, quando você for mandar trabalho para mim, não precisa, claro, procure escrever sempre melhor, mas não tenha medo de mandar trabalho para mim, porque o professor vai ficar observando. Não, a gente está aqui para, né, para
auxiliar vocês. A gente está aqui para avaliar, mas não vou ficar com o texto está cheio de erro de português. Claro, procure escrever certo, é melhor para você. Mas não tenha receio de enviar textos para mim, porque eu não vou ficar fazendo crítica, eu não vou ficar apontando você no corredor. Quando você entrar na sala de aula, fala lá, esse sujeito escreveu errado, um monte de coisa. Eu não faço isso, né? Isso é um curso de teologia, não é um curso de redação, tá bom? Então fique em paz com relação a isso. De coração mesmo, de verdade. Introdução de um outro livro avaliado. Abre aspas. Esse aqui é uma pérola. Durante alguns anos de pesquisas fundamentadas nos eméritos, esse aqui é o que gosta de falar difícil, nos eméritos escritores, cuja relação de seus nomes e obras está relacionada na última página, né? Faltaram 2 acentos aqui, deste livro. O cara quer falar errado, ou melhor, quer falar difícil, mas não consegue nem escrever certo. Então, na parte desse livro, ponto e vírgula, ele devia ter colocado 2 pontos, né? Fundamentação teórica. Deu-me credibilidade para fundamentar a obra que aqui escrevo. Antropologia teológica. Veja que tem 2 pontos seguidos, ou seja, outro erro grosseiro. O título do livro é Antropologia Teológica. O subtítulo: O homem não é Deus, Deus é a origem do homem, Deus trabalha em parceria com o homem. Subtítulo bem esquisito. Continua, mesmo texto. Após ler, reler, escrever, anotar, refletir, examinar e pesquisar minuciosamente essas obras, despertei-me, inspirei-me com experiência já dantes adquirida como professor, pedagogo, psicopedagogo, evangelista em educação, comportamento humano e pastor auxiliar, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ponto. Ele interrompe o seu fluxo de raciocínio com um ponto final. Né? Isso não existe. Propus-me escrever esta síntese de antropologia teológica, ponto e vírgula, deveria ser uma vírgula, procurando dar uma interpretação mais simples e objetivas, no plural, e coerentes em questões envolvendo o homem em uma composição tríplice. Portanto, trata-se de um estudo antropológico no sentido teológico prático, nas comparações tricotômicas do ser humano em sua essência e aplica-se na vida atual da sociedade. Pelo amor de Deus, isso não existe. Como dizia o Padre Quevedo, isso não existe, né? Ou seja, o sujeito é verborrágico, né? Ele gosta de falar difícil, mas nota que o sujeito não tem uma boa leitura, porque se tivesse leitura, ele escreveria um pouquinho melhor. É muito complexo o texto do sujeito, se exalta demais, essa apresentação, né, experiência adquirida como professor, pedagogo, psicopedagogo, evangelista em educação, comportamento humano e pastor auxiliar, isso que se coloca na biografia do sujeito, lá na orelha do livro, na contracapa, né? Aqui deveria dizer, de acordo com a experiência que eu tenho no meu trânsito na área da educação, simplesmente assim, precisa ser modesto, precisa ser humilde no texto, né? Não para se exaltar. Isso é uma característica de alguns autores, não todos, evidentemente, mas atrapalha, né? Atrapalha. Não é, você não tem que ficar dando carteirada, né? E veja um texto complexo demais, esquisitinho. Vamos em frente aí. Apresentação de um problema, que é um trabalho de TCC. Muitas igrejas discutem muitos assuntos, essa generalização, ela é um pecado, né? Muitas igrejas. Quem são as muitas igrejas, né? Discutem muitos assuntos, precisa ser mais específico. Muitas igrejas de qual campo? Pentecostal, neopentecostal, tradicional, católico? O que são essas igrejas? Muitas igrejas, todas essas denominações fazem isso? Muitos assuntos. Claro, todos os assuntos estão sendo comentados pelas pessoas nos mais diversos lugares. Mas o que exatamente você está pesquisando? Entre eles, o ministério infantil. Pois 3 frases, 3 vezes a palavra muitas. Pois muitas igrejas alegam que ter ministério infantil é algo que dá muita dor de cabeça. 4 frases, 4 vezes a palavra muita. Muita dor de cabeça e que as crianças não precisam ter cultos específicos para elas. Apenas salinhas de recreações. Porém, outras, primeiro muitos, agora as outras, mas ele não especifica direitinho de quem está falando. Porém, outras igrejas afirmam que é de muita... a pessoa tem uma afeição pela palavra muita. Que é muita importância o ministério infantil, onde leva as crianças a aprenderem sobre o reino de Deus desde cedo. Experiências com o Espírito, faltou acento, Espírito Santo, e tudo isso na linguagem deles. Não tem um ponto final. O que o outro colocou de ponto e vírgula, esse aqui não colocou de ponto final. Veja aí, são 3, 6, 9, 10, 11 linhas sem um ponto final. Se você vai ler isso,
haja fôlego, né? Tem que ler e depois tem que colocar um balão de ar, uma bombinha, né? Porque não tem pulmão que aguenta ler um negócio desse, né? Um carreirão só. Precisa respirar fundo e ler. O sujeito tem que ter um preparo, né, respiratório para poder ler um texto desse. Então, coloque ideias, divida as ideias, coloque vírgula, coloque ponto e vírgula. Os pontos gráficos são para serem usados, né? Saiba usá-los. Tá bom? Vamos em frente aí. O autor aqui é o caso aquele que o autor imagina que conseguiu demonstrar o seu argumento principal. É um livro que eu recebi. Vamos lá. Isto demonstra que as palavras gregas que são traduzidas por pecado e que foram utilizadas pelos apóstolos não traduzem a ideia de pecado moral ou religioso. Aí eu escrevi para o autor, era a proposta de publicação de um texto. Não ficou demonstrado nada, ao contrário, Davi fala das consequências morais do seu ato. E fiz o que é mal à tua vista, palavras do Davi, né? E à vista do povo também. Então, se Davi está falando das consequências morais do pecado, então as palavras gregas que traduziram a palavra pecado do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, de fato estão falando da ideia do pecado moral. Né? Por quê? Porque Davi está falando disso. Se Davi está falando que cometeu um pecado moral e a tradução para o grego não diz isso, então houve um erro de tradução há 2000 anos. Né? O que de fato não se comprova. O autor não demonstrou isso. Né? Qualidade literária. Esse livro aqui é engraçado demais. Veja o que o sujeito fez. Exemplo negativo. É um livro sobre Maria Madalena. Observe a desorganização do autor no texto. Então, se ele está desorganizado no texto, imagine que na cabeça dele também as coisas não estão muito bem organizadas. Na hora de escrever, ele simplesmente vai pegar essa confusão mental que ele tem e passar para a sua literatura. É o que acontece. Se a pessoa tem organização na sua mente, tem clareza, ordem, direção, né, pensamento linear, ela simplesmente vai reproduzir isso no texto. Vai fazer um ajuste ou outro, mas, grosso modo, as coisas vão estar mais ou menos bem organizadas. Abre aspas. Se você não está, está faltando um acento. Se você está em trevas, faça como o MM. O que é MM? Para mim, MM é um chocolate, né? Mas, na verdade, o sujeito escreveu um livro sobre Maria Madalena e teve a ousadia de abreviar Maria Madalena por MM. Então, se você está em trevas, faça como MM, não desista. MM tinha 7 demônios, Lucas 8:2, que lhe atormentavam constantemente. Se o espírito maligno já causa tanta desgraça, imagine 7, que tamanho sofrimento ela tinha. Com certeza, veja que não tem ponto e vírgula e nem ponto final. Com certeza, ela já tinha procurado recursos em muitos lugares e com muitas pessoas, mas não tinha encontrado, sabe-se lá quanto tempo ela se encontrava naquela situação, sabe-se lá quanta humilhação ela já tinha passado e quanta rejeição ela tinha sofrido. As trevas já havia tido oportunidade demais sobre a vida de MM, aparentemente as trevas havia triunfado, e algumas vezes de maneira que parecia tão clara que dava a impressão de ser realmente a única força poderosa na vida de MM. No entanto, a verdadeira luz de Deus é que se mostrou invencível quando então toda a treva finalmente foi eliminada de sua vida no seu encontro com Jesus. Eu preciso ficar uns 5 minutos respirando aqui. Não tem um ponto e vírgula, não tem um ponto final, ou seja, você não consegue respirar, é um carreirão de novo. Veja a falha aí. E abreviar Maria Madalena por MM, né? Por favor, né? Não é uma coisa que se abrevia. Outro exemplo negativo, aqui um livro sobre cristologia. É interessante. De fato, o continente produziu... O continente aqui é um livro sobre cristologia na América Latina, tá? Deixa eu dar um panorama aqui para você entender o que é. De fato, o continente produziu uma teologia que contribuiu para o pensamento teológico e a cultura de modo geral, tanto no continente como em outros. Agora veja bem a resposta para esse autor. Outros o quê? Ele disse outro, ele terminou a frase com outros. Outros o quê? Outros continentes? Se for, prefira escrever tanto aqui como em outros continentes. Mas aí eu pergunto, que outros? Só vejo a África, e aí deverá usar no singular ou mesmo diretamente, tanto aqui como na África, uma vez que a reflexão na América Latina não influenciou a Europa. O caminho é inverso. Então, na época que ele enviou esse livro, tinha muito pouca informação sobre os missionários brasileiros na Ásia. Hoje já temos. Na época tinha muita informação sobre os missionários brasileiros na África. Então, quando ele diz que a reflexão teológica na América Latina influenciou
a reflexão teológica em outros continentes, ele deveria especificar quais são os outros. Porque só havia um, a África. A América do Norte e a Europa não, porque o caminho é o contrário. A Europa e a América do Norte influenciaram o pensamento teológico, a reflexão teológica na América Latina, não o contrário, ok? Então, aí, quando o cara escreve, o sujeito escreve outros, ele está cometendo um erro. E aí esse erro vai ser punido aí, né? No caso, o editor não vai publicar ou vai fazer uma correção, se o livro vale a pena, e também no seu trabalho acadêmico precisa ser observado esse tipo de erro besta, né? Do mesmo autor. O Congresso de Lausanne foi o combustível necessário para fundamentar o movimento da missão integral no continente latino-americano. Ele faz essa afirmação, mas ele precisava ser específico, porque quando se fez o Congresso de Lausanne, lá atrás, na década de 70, se não me engano, ninguém usou a expressão missão integral. Essa expressão não existia. O conceito de missão integral não existia. Então, Lausanne não mencionou missão integral. Associar isso é complicado. Precisa explicar muito bem, né? Então, a pessoa precisa escrever um parágrafo dando conta de que as bases ideológicas, teológicas, filosóficas, sociológicas e tudo mais, né, produzidas no Congresso de Lausanne, anos depois foram fundamentar, serviram de fundamentação, serviram de material para uma nova turma que veio a produzir o que hoje se chama missão integral. Isso precisa ficar claro, não pode simplesmente jogando as ideias assim, fazer relações, associações e colocar. Tudo precisa ser claro. Por quê? Porque senão você vai receber críticas. Se você escreve um livro, publica um livro com isso, você vai ser criticado. Se você faz um trabalho, o seu orientador precisa criticá-lo. Se você vai para a televisão, para o rádio, para a internet, vai dar uma entrevista e faz esse tipo de associação, se tem uma pessoa que entende do assunto, ela vai desqualificar você, ela vai deixar de prestar atenção em você. Por quê? Porque você não tem precisão, certo? Então, evite isso, cuidado com essas associações. Se for fazer, explique o seu raciocínio. Eu estou pensando, estou enxergando essa relação por isso, por isso, por isso. Estou passando por esse caminho. Então, conduza o seu leitor pelo caminho que você está trilhando para que ele possa acompanhar você. Senão a pessoa não tem a obrigação de ficar adivinhando o que você está fazendo, o que você está pensando, que relação você estabeleceu. Tá certo? Vamos para frente. Fisgue o seu leitor no início do seu texto. Aí é o que a gente chama em jornalismo de lead. O lead é um resumo da matéria. Lead é um nome dado a um breve parágrafo que apresenta ao leitor o conteúdo. Você tem uma matéria larga, extensa, às vezes o escritor bom ele faz um lead. Isso para textos de internet. É o que a gente faz no resumo. Você tem que escrever um resumo numa monografia, num artigo, né? O resumo é um lead. Em linguagem jornalística, né? É a mesma coisa. Então, dá um panorama daquilo que está no texto, para que a pessoa não tenha que ler o texto todo. No resumo, você coloca os pontos principais do seu trabalho. Aí a pessoa vai pegar o seu texto, vai ler o resumo e vai decidir se vale a pena ler tudo ou não. Se ela está procurando aquele material ou não. Se você tem uma informação interessante para dar ou não. Então, precisa fisgar o leitor ali. É um texto em que você vai chamar a atenção para aquilo que é importante, que é relevante, que está no seu texto. A seguir, uma nota sobre observações feitas durante uma feira evangélica bem conhecida. O que se destaca aqui é a objetividade, a clareza e a cobertura de diversos aspectos, sem, contudo, poluir o texto. Vamos lá. O nome da feira é Expo Cristã. É uma nota produzida por uma revista. Mas veja aí, uma nota curta, aqui ela está na íntegra, e veja como a clareza, a divisão dos assuntos e tudo, começo, meio e fim. Otimismo, cegueira e a Expo Cristã. Esse é o título. Abre aspas. Ontem se encerrou a 10ª edição da Expo Cristã, maior feira de produtos e serviços para o público evangélico na América Latina. Ponto. Olha aí, já tem um quadro. Houve uma feira, foi a 10ª edição, ela terminou ontem e o público a quem ela se destina. Veja quanta informação já está reunida de maneira organizada. Em alguns aspectos e setores, foi um festival de bizarrices, oportunismo e vergonha alheia. Olha, ela se encerrou, é uma feira grande para o público evangélico, mas teve problema. Né? Vamos descobrir qual foi o problema? Então, só seguir a leitura. Cansei de ver gente de óculos escuro em ambiente fechado, posando de Big Brother ou ídolo pop, frutinhas gospel e gente mal educada.
Olha, aí disse que havia um problema e anunciou quais eram os problemas. Então, isso é importante. Não larga o leitor vendido sem ter a informação. Fala, teve problema, foi um festival de bizarrice, oportunismo e vergonha alheia. O que será que aconteceu? Na próxima frase já está a resposta. Lixo no chão? Misericórdia. Como parte do povo evangélico é mal educada, jogam de tudo no chão. Vá a uma edição da Bienal Internacional do Livro, que reúne muito mais pessoas, e não verá nem a metade do lixo que os crentes jogam no tapete vermelho do pavilhão do AMB. Impressionante. Então, ponto. Tá aí uma nota, não é um artigo, uma nota curta, né? E disse qual foi o cenário que o autor observou quando esteve no último dia da Expo Cristã, na 10ª edição da Expo Cristã. Tá joia? Então veja como dá para respirar, né? Eu estou bem, veja, não estou precisando de balão de ar, né? Não usei palavras, o texto é meu, né? Não usei palavras rebuscadas, não tentei impressionar com palavras difíceis que o público não entenderia, né? Mas procurei clareza, objetividade e informação. Isso é o que importa. Comunicação, clareza, objetividade, criatividade, né? Também usei a ironia no meu texto, né? Também é uma maneira de ser criativo, né? Você usar esses recursos literários, recursos de oratória. No caso de um trabalho acadêmico, não se usa isso, né? Então é linguagem séria, fria, um pouco fria, a criatividade cai um pouco. É preciso reescrever o texto? Às vezes você tem um texto, está com alguma falha, mas o conteúdo bom está lá, então dê uma peneirada nele, reescreva, deixe ele lá um tempo, uma semana, 2, 3, um mês, volte ao texto, você vai reescrever com outros olhos, vai melhorar o seu texto, não descarte tudo não. Correção gramatical, procure entender melhor um pouco as regras gramaticais, mas não fique atormentado também por elas, tá bom? No final, quando você terminar o seu trabalho, você pode pagar um revisor, um professor de língua portuguesa, ou algum amigo que entenda mais, você pode passar para essa pessoa fazer uma revisão ortográfica, gramatical, revisão de concordância, para que você entregue um trabalho redondinho, porque é um documento que vai ficar na FAESP, né? Fluência do texto estimula o leitor, o vocabulário, as construções sintáticas são adequados. Então veja aí os exemplos que eu dei. O cara quer falar demais, quer ser muito valorizado, quer dificultar a linguagem. Então, isso aí desanima as pessoas, né? A gente precisa trazer o leitor para dentro do nosso campo de observação, né? E pegar ele na mão e conduzir pelo nosso raciocínio para que o texto produza frutos, né? E aí uma citação do Omar de Souza, foi o jornalista do Jornal do Brasil, foi editor de revistas e de editoras aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que é o editor executivo hoje da Thomas Nelson, um amigo pessoal, o Omar de Souza. Ele diz o seguinte: autores podem ter ótimas ideias, mas não saberem transformá-las em bons argumentos. Autores podem ter ótimos argumentos, mas não serem bons escritores. Autores podem ser bons escritores, mas não acertarem a dinâmica. Autores podem acertar a dinâmica, mas errar na construção do texto. Então, veja aí, escrever um texto envolve etapas, desenvolvimento, crescimento. Por isso eu sempre falo, né? Escreva, produza, publique nas redes sociais, crie um blog, escreva no Face, no Insta, faça textos críticos, aceite as críticas que os leitores, seus seguidores estão fazendo ao seu texto, dialogue com eles, não fique nervosinho, nervosinha, né? Mas dialogue, procure aprender com essas críticas, porque você vai ter muito a crescer, né? E a mesma coisa vai acontecer dentro da academia, no seu trabalho. O professor vai fazer uma crítica, ouça o professor, veja o que ele tem a acrescentar, a sua maneira de pensar, de escrever, de se posicionar, de refletir sobre os problemas teológicos e sobre os problemas da sociedade. Afinal de contas, a gente faz teologia não é para virar um cabeção, mas é para entender melhor o mundo dentro da perspectiva bíblica e divina, para que a gente possa também apresentar respostas para a sociedade a fim de melhorar, não só a igreja, mas também a sociedade. Tá legal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa parte do conteúdo que estava na última aula eu já incorporei nessa de hoje, então eu só reforcei aqui e dei novos exemplos para ficar bem claro para vocês erros comuns cometidos pelos autores novos e também para os alunos que estão começando a sua vida acadêmica. A partir da próxima aula, eu vou abandonar esse tema e nós vamos partir para uma outra temática, tá bom? Espero que você tenha gostado até aqui. Na semana que vem, a gente se vê. Um abraço, até mais.